Olá pessoal, eu sou Ulisses Alves, bem-vindo ao canal ProgVire, videoaulas de programação. Nesse vídeo nós vamos complementar a aula anterior sobre namespaces, que a gente viu uma introdução a namespaces. A gente vai ver agora uma visão geral sobre namespaces para complementar a aula anterior. Nós estamos na página 1675 do Guia de Programação C#, o qual você pode obter no link que está disponível na descrição do vídeo. Tem a versão em inglês e versão em português. São poucos tópicos aqui nessa aula, apenas para complementar mesmo a aula anterior. Visão geral de namespaces. Namespaces têm as seguintes propriedades. Eles organizam projetos de muito código, Organizam grandes projetos de código. Geralmente os exemplos que nós estamos vendo aqui tem poucos namespaces. Na verdade tem pouco código e um único namespace, Mas em projetos reais, geralmente a gente vai ter vários. A gente tem uma solution, dentro dela tem vários projetos. Às vezes tem mais de uma solution, que é uma solução, E aí a gente usa projetos de uma outra solução. A gente pode ter uma solução mais genérica com funcionalidades que nossos programas, os programas da empresa para a qual a gente trabalha. Pode ter projetos lá que podem ser reaproveitados, de modo que a gente vai criando muitos namespaces, vai tendo muito código. E quanto mais código a gente tem, mais importante se torna a gente organizar nosso código. Uma das formas de organizar é por meio de namespace. Se a gente observar aqui no caso da Microsoft, ele tem, por exemplo, ela lá, Microsoft tem namespace System, por exemplo. É um namespace com muito código, muitas classes, diversas classes. E ainda tem outros namespaces, por exemplo, aqui System.web, tudo relacionado ao desenvolvimento de websites com .NET. System.windows, XML para lidar com arquivos XML. E aí eles vão organizando o código, namespace dentro de namespace, classes dentro de namespaces. Aí você imagina isso aqui, esse tanto de classe, cada uma basicamente é um arquivo C# lá no código fonte deles, ou mais de um arquivo. Agora imagina isso tudo em forma de código mesmo, porque no nosso caso aqui a gente só utiliza porque já está pronto. Mas imagina lá, o sistema deles é muito código para manter, então ficaria realmente impossível de gerenciar sem organizar eles. Então o namespace é muito utilizado para organizar código em projetos grandes. Eles são delimitados pelo uso do operador ponto. Como a gente viu aqui, a gente pode pegar um namespace system, aí a gente põe ponto, depois do ponto a gente pode colocar outro namespace, web, por exemplo. Aí aqui tem essa classe, Então sempre a gente põe namespace, ponto, aí depois a gente pode utilizar os elementos daquele namespace ou daquela classe, aquele tipo. Então o operador ponto serve para separar o namespace do seu namespace filho ou da classe que está dentro dele. Uma terceira observação aqui, a diretiva using, que é essa que a gente vê aqui em cima, using system, por exemplo, ela nos permite, ou ela soluciona o requisito de especificar o nome dos namespaces para toda a classe. Ela torna desnecessário ter que ficar utilizando o nome do namespace diversas vezes. Como a gente viu na aula anterior mesmo, depois que a gente faz system using system aqui em cima, a gente não tem necessidade de digitar system.console.writeline, por exemplo, porque o system já foi importado aqui em cima, o namespace. Então a gente já utiliza dali em diante.
System ponto, a gente pode remover. E o console ele já sabe que está lá. Se não tivesse o system aqui, ele ia reclamar, ele ia falar, olha, eu não sei que classe é essa aqui. Esse nome console não existe no contexto atual. Então, para ele existir, a gente importa o namespace lá em cima. Certo? E o próprio Visual Studio ele já coloca aqui meio de cinza, dizendo que não é necessário utilizar ele. Uma última observação aqui, simples. O namespace global é o namespace raiz. Aqui eu coloquei um exemplo aqui embaixo. E aqui eu criei uma classe sem namespace. Veja que aqui não tem namespace. Aqui no caso de program tem namespace console app 4. Aí depois vem a classe, né? Mas aqui não tem namespace. Ela tá jogada. Tá no vazio aqui, né? Mas não quer dizer que ela não tenha um namespace. Ela está no namespace global, que é chamado. Então, quando a gente vem aqui, a gente pode digitar global, 4 pontos. Aí, quando a gente dá barra aqui no global, 4 pontos, a gente vê o que tem dentro dele. A gente vê que o System faz parte do namespace global, Microsoft também, Console App 4 também, que é o nosso namespace. Então, basicamente, o global engloba todos os namespaces. Poderia-se dizer que é o pai dos outros namespaces, né? Em geral. Assim como o Object é a classe base de todas as classes em .NET, todos os tipos. A gente poderia dizer aí que global é o namespace pai de todos os namespaces. E aí, como essa classe aqui não tinha nenhum namespace, ela ficou dentro do global. Então a gente pode usar global, 4 pontos, tal. A gente também poderia referenciar system com o namespace global. A gente tirar ali de cima. A gente tem global, system, tal. Né? Mas como a gente já importou a DLL aqui, .NET, as classes básicas, né? Class Library, ele já disse que o global não é necessário aqui. Essa classe aqui, ela está dentro do nosso projeto também. Ele já conhece, não é necessário o global. Então é isso aí, tá aí uma visão geral sobre namespace em C#, complementando a introdução que a gente deu de namespace na aula anterior. Se você tiver gostado do vídeo, peço que você dê um like, comente, se tiver dúvida, deixe seu comentário, sugestão, qualquer coisa que você queira conversar com a gente. E compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal para continuar assistindo a série do Guia de Programação C#. Obrigado, abraços, até o próximo vídeo.